Você já imaginou viver em um mundo que acreditava ser eterno e descobrir, pouco a pouco, que ele estava ruindo? Neste vídeo, nós vamos viajar juntos até Roma, no ano de 476 d.C., para acompanhar os últimos dias do Império Romano do Ocidente. Com a ajuda da inteligência artificial e de registros históricos, vamos recriar visualmente esse momento decisivo da história, entendendo não apenas como Roma caiu, mas porque o mundo inteiro precisou mudar. Roma, durante séculos, foi mais do que uma cidade. Foi um modelo de civilização. Estradas que cruzavam continentes, leis que organizavam sociedades, exércitos que pareciam invencíveis. Para quem vivia dentro de suas fronteiras, Roma não era apenas poderosa, era eterna. Mas no século V, essa certeza começa a se desfazer. O território do império encolhe. As fronteiras se tornam frágeis. O poder central já não alcança todas as províncias. Imperadores surgem e desaparecem em poucos anos, alguns em poucos meses. O trono já não impõe respeito. A economia enfraquece. A moeda perde valor. O comércio diminui. Grandes cidades começam a esvaziar. Aos poucos, viver no campo passa a ser mais seguro do que viver nos centros urbanos. Roma ainda existe no nome. Ainda mantém símbolos, cargos e títulos, mas sua estrutura está comprometida. O que antes funcionava como uma engrenagem perfeita, agora range, falha, se fragmenta. Enquanto isso, além das fronteiras, outros povos se movem. Não como uma onda única de destruição, mas como grupos diversos, empurrados por fome, guerras e deslocamentos. Eles se aproximam de Roma não apenas como inimigos, mas também como refugiados e negociadores. E é nesse cenário de desgaste silencioso que começa o fim. Agora, vamos entender por que Roma já estava fraca muito antes de cair. Durante muito tempo, a queda de Roma foi explicada apenas pelas chamadas invasões bárbaras. Mas a verdade é mais profunda. Nenhum império cai apenas por ataques externos quando ainda está forte por dentro. O exército romano já não é o mesmo. As legiões que conquistaram o mundo diminuem em número e disciplina. Muitos soldados agora são mercenários estrangeiros, recrutados entre os próprios povos germânicos. Lutam por pagamento, não por lealdade a Roma. As fronteiras do Reno e do Danúbio, antes bem protegidas, tornam-se porosas. Povos atravessam o território romano, às vezes com autorização, às vezes à força. O Império tenta integrar esses grupos, concedendo terras em troca de serviço militar. Mas essa integração é mal administrada e cheia de tensões. Internamente, o Império sofre com crises políticas constantes. Generais disputam o poder. Imperadores são impostos pelo exército. A autoridade do Estado se enfraquece. O governo central já não consegue proteger todas as regiões nem garantir estabilidade. Em 410, um evento simbólico abala o mundo romano. A própria cidade de Roma é saqueada. Não é uma destruição total, mas o impacto psicológico é enorme. Pela primeira vez em séculos, Roma mostra que pode ser ferida. Mesmo assim, o império continua existindo, ferido, instável, mas de pé.
Aos poucos, no entanto, o poder real passa para mãos locais. Chefes militares, líderes regionais e governantes bárbaros assumem funções que antes pertenciam ao Estado romano. O Império deixa de ser uma unidade coesa. Enquanto o Ocidente se fragmenta, o Oriente prospera. Constantinopla permanece rica, organizada e protegida. O Império Romano não desaparece por completo. Ele se divide definitivamente em dois destinos. E no Ocidente, resta apenas uma última peça simbólica: um imperador sem poder real. É aqui que a história se aproxima de seu momento decisivo. No ano de 476 d.C., o trono romano do Ocidente é ocupado por um jovem imperador, Rômulo Augustulo. Seu nome carrega um peso simbólico enorme. Rômulo, como o fundador de Roma. Augustulo, uma referência a Augusto, o primeiro imperador. Mas o simbolismo não reflete a realidade. Rômulo é jovem, frágil e governado por outros. Quem realmente detém o poder é o general Odoacro, líder das tropas bárbaras que servem ao exército romano. Quando Odoacro exige terras e reconhecimento oficial para seus soldados e não é atendido, ele age. Sem uma grande batalha, sem resistência significativa, ele depõe o jovem imperador. Rômulo Augustulo não é morto, não há execução pública. Ele é simplesmente afastado e enviado ao exílio. Um gesto simples, quase burocrático, mas com consequências históricas imensas. Odoacro não se proclama imperador. Em vez disso, envia as insígnias imperiais para Constantinopla, reconhecendo que não há mais necessidade de um imperador no Ocidente. Na prática, isso encerra a existência do Império Romano do Ocidente. Não há anúncio oficial ao povo. Não há data comemorativa ou dia de luto. O Império simplesmente deixa de funcionar. Depois de séculos governando o mundo conhecido, Roma termina em silêncio. A queda do Império Romano do Ocidente não significa o fim da civilização romana. Muitas de suas estruturas continuam existindo. O direito romano influencia novas leis. O latim evolui e dá origem a novas línguas. A Igreja preserva conhecimentos e tradições, mas o mundo muda profundamente. As cidades diminuem. O comércio de longa distância enfraquece. O poder político se fragmenta. A segurança passa a depender de relações pessoais e da posse da terra. Surge um novo modelo de organização social. Sobre as ruínas do Império, formam-se reinos bárbaros. Muitos de seus líderes se veem como herdeiros de Roma, não como seus destruidores. Eles adotam títulos romanos, leis romanas e costumes romanos. 476 depois de Cristo se torna, assim, um marco simbólico. Não o fim de tudo, mas o fim de uma era. A antiguidade chega ao seu encerramento. Um novo mundo começa a se formar. Roma cai, mas não desaparece. Sua herança atravessa séculos e continua moldando o mundo moderno. Talvez a maior lição de Roma seja esta: nem mesmo aquilo que parece eterno está imune ao tempo. O Império terminou, mas sua história continua viva até hoje. Se você gostou desta história, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas.
Até logo!